Vamos fazer mais uma, né, pessoal, para treinar. Então, nós temos aqui na letra C uma equação biquadrada, só que ela não está pronta para ser resolvida. A gente precisa dar uma arrumadinha nela primeiro. A forma normal de uma equação biquadrada é ax elevado a 4 mais bx elevado a 2 mais c e obrigatoriamente igual a zero. Então, essa equação não está nesse formato. Vamos colocar, então, na ordem. Então, primeiro tem que aparecer o x elevado a 4, depois o x elevado a 2. Como ele está do outro lado do sinal de igual, a gente vai pegar esse termo aqui e passar para o primeiro membro. Então, vai ficar assim. X ao quadrado menos 3x ao quadrado, repete o menos 4 e vai ficar igual a zero. Agora está pronta. Então, agora vamos pensar no nosso artifício. Vamos chamar o x ao quadrado de quê agora? Pode ser de y? Pode. Então, vamos colocar numa moldura, porque daqui a pouco eu preciso dele. Ai, fiz errado. Aqui não é x ao quadrado. É x elevado a 4, ok? Esse x elevado a 4 é a mesma coisa que x ao quadrado de novo. Menos 3x ao quadrado, menos 4, que é igual a zero. Então, agora vamos fazer a substituição. Onde tem x ao quadrado, a gente substitui por y. Então, vamos ficar com y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a zero. Então, olha só, presta bem atenção. Onde tem x ao quadrado, eu coloquei y, mas tinha um ao quadrado de novo, por isso eu repeti esse 2 aqui, tá? Agora a equação está pronta, só que é em y, não é uma equação com x, é uma equação com y. Vamos resolver. O A é 1, o B é menos 3 e o C é menos 4. A soma dos dois números tem que dar o valor do B com sinal trocado, então dá mais 3. E o produto dos dois números tem que dar o valor do C do jeitinho que ele está, menos 4. Então, primeiro nós começamos a pensar nos sinais. Regra do PPP de trás para frente, né? Quando é que a multiplicação de dois números dá negativo? Só tem uma opção, quando um é negativo e o outro é positivo, tá? E aí, agora, como é que eu vou saber quem é quem? Então, aqui na soma, nós temos dívida, que é o negativo, e dinheiro, que é o positivo. Aí, o dinheiro que eu tenho, quando eu pago a minha dívida, vai sobrar dinheiro, né? Depois que eu pagar, vai sobrar dinheiro. Se sobra dinheiro, significa que o dinheiro é maior do que a dívida. Então, o dinheiro é maior e a dívida é menor. Isso vai ajudar a gente. Então, agora vamos para o rascunho. Lá no rascunho, nós vamos procurar, em primeiro lugar, números que multiplicados dão 4. Eu conheço 1 vezes 4, que dá 4, e conheço 2 vezes 2, que também dá 4. Só. Agora, vamos pensar na soma. Tá vendo que um número é negativo e o outro positivo? O menor é negativo. Então, aqui nós vamos fazer a conta com o menor. O menor é menos 1, então, e o maior mais 4. Então, eu estou devendo 1, mas eu tenho 4 para pagar, dá para pagar e sobra 3. Agora, os dois, né? Tá tudo igual, um vai ser negativo, o outro positivo, vai dar 0. Qual dos dois pares eu vou escolher? Com certeza, esse aqui, certo? Então, vai ser menos 1 e 4, menos 1 e 4. Esses dois valores que eu acabei de achar são as raízes da equação em y, tá? Então, isso aqui é o y', que vale menos 1, e esse aqui é o y duas linhas, que vale mais 4. Mas, como eu falei, eu não quero o y, eu quero o x. E como é que eu faço para voltar a ser x? Usando o que a gente acabou de fazer lá no nosso artifício, né? Então, eu vou agora calcular o valor do x. Então, cálculo do x agora, porque eu achei y, né? Então, cálculo do x. Como eu encontrei dois valores para y, eu vou ter que fazer dois cálculos. Um cálculo para
para y' igual a 1 e o outro menos 1. E o outro cálculo para y, duas linhas, igual a 4. Aí a gente usa aquele artifício. X ao quadrado é igual a y, x ao quadrado é igual a y. Então, aqui vai ser o y' e aqui o y, duas linhas. Então, nós vamos colocar no lugar do y' menos 1, no lugar do y, duas linhas do 4. Ficamos com uma equaçãozinha. X ao quadrado é igual a menos 1, x ao quadrado é igual a 4. Aí a gente pergunta, né? Esse tipo de equação aqui, onde o x já está isolado, é só perguntar qual é o contrário de elevar ao quadrado, para deixar o x sozinho. É extrair a raiz quadrada dos dois lados. E qual a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. E qual a raiz quadrada de menos 1? Não existe. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Ok, aqui não existe, não tem mais nada para fazer, mas aqui dá, né? Mas só que eu não quero x dentro de módulo, eu quero x. Então, se o módulo de x é 2, significa que o x é igual a mais 2, ou que o x é igual a menos 2. Então, a solução neste caso vai ser menos 2 e 2. Só dois termos. Só duas raízes, né? Dá para fazer mais uma. Só que aqui não é B, vai ser a D. Essa é a D. Ok, vamos fazer a letra D. Essa é uma equação incompleta. Tem problema? É uma equação do biquadrado incompleta, mas ela já está prontinha. Quem é o A? O A, não, falta fazer o artifício. O x ao quadrado agora vamos chamar de m. Então, nós vamos substituir, né? Esse x elevado a 4, eu escrevo x ao quadrado menos 16x ao quadrado, e vai ter mais o zero aqui, né? Que tá faltando o c. Então, vamos substituir. Onde tem x ao quadrado, eu vou colocar m. Então, m, e esse 2 aqui, ó, eu ponho ele aqui. Menos 16x, não, 16m, 16m mais 0 igual a 0. Agora, eu já tenho uma equação de segundo grau, eu posso achar o valor do A, do B e do C. O A é 1, o B menos 16 e o C é 0. Soma. A soma dos dois números tem que dar mais 16. É o valor do B com sinal trocado. O produto dos dois números tem que dar 0. Eu sempre falo para você que a gente começa pelo sinal. Acontece que aqui, pessoal, não tem como fazer ó, pelo sinal. Por quê? Porque 0 não tem sinal. Então, a gente começa pensando assim, quando é que a multiplicação de dois números dá 0? Obrigatoriamente quando um deles é 0. Tá? Obrigatoriamente um deles vai ser 0. O outro a gente vai descobrir. E aqui, não precisa nem fazer rascunho, porque aqui pela soma, olha, quando é que 0 mais que número dá 16? Tem que obrigatoriamente ser 16. Então, já achei os dois números, certo? Não precisamos de rascunho. Esse é o M' e esse é o M, duas linhas. O que eu vou fazer agora? O cálculo do x. Então, cálculo do x. Para fazer o cálculo do x, como eu tenho dois valores do m, então eu vou fazer dois cálculos. Para m' igual a 0 e para m duas linhas igual a 0. Aí eu vou usar aquele artifício lá de cima. Qual é mesmo o artifício? Esse aqui, ó, x ao quadrado é igual a m. Então, x ao quadrado é igual a m, linha. E aqui, x ao quadrado é igual a m, duas linhas.
Então, x ao quadrado é igual a zero, x ao quadrado... Que zero? Tô viajando. Mais 16. Então, x ao quadrado é igual a mais 16. Esse tipo de equação é só deixar o x sozinho. Para o x ficar sozinho, tem que tirar o expoente 2. Para tirar o expoente 2, você pergunta, qual é o contrário de elevar ao quadrado? Resposta, extrair a raiz quadrada dos dois lados. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. Qual a raiz quadrada de zero? Zero. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x. Qual a raiz quadrada de 16? 4. Mas eu não quero em módulo. Então, quando eu pergunto qual é o módulo, se o módulo de x é zero, qual é o valor do x? É zero. E aqui o x vai ser mais 4 ou x é igual a menos 4. E aqui eu tenho x', x duas linhas e x três linhas. Então, a solução vai ser menos 4, 0 e mais 4. Aqui nós achamos 3 raízes.